Olá, boa noite, seja bem-vindo, também bem-vinda e bem-vinde ao Sinapse CL desta segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023. Ho, 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 estamos quase lá. Chegou o Natal, acabou o ano, gente, passou rápido. Boa noite, Hobbs, boa noite para nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá, porque hoje tá muito especial. Vamos filosofar? Bora. Da maneira mais ampla possível, porque vem aí uma fera. Seja muito bem-vindo, Renato Nogueira, que é filósofo, escritor, professor da UFRRJ, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica em Seropédica, terra da minha esposa Zazá. Um beijo para você e um beijo para você, Renato. Seja bem-vindo ao Sinapse. Boa noite, Roberta, Rob, César, gente querida aqui do Sinapse. Muito obrigado por esse convite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Renato. Um prazer te receber. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar falando sobre afetos, né? Porque eu queria conversar com você, Renato, de que maneira que o medo e a esperança influenciam toda essa dinâmica atual aí das políticas sociais, né? E como que esses fatos moldam, né, as ações individuais e também coletivas, ou seja, as ações em grupo? O medo e a esperança são marcadores políticos muito presentes na modernidade, né? Lembrando do Spinoza, né, o filósofo Spinoza, que fala do medo e da esperança, né, como esses marcadores, mas eu gosto também de trazer aqui autoras e autores como Mãe Estela de Oxóssi, como o Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, falecido e ancestralizou em 2023. Gosto de pensar com Ailton Krenak, que o medo é um afeto, então as sociedades são circuitos de afetos, e cada sociedade ela está dentro de uma atmosfera cultural. Algumas sociedades estão mais presentes, tem mais presente uma atmosfera cultural cosmofóbica, em que o medo é o afeto organizador, e outras sociedades, elas são cosmofílicas. O medo existe, porém o medo ele não determina as relações que as pessoas mantêm consigo e com a vida. A natureza e os outros não nos assustam. A gente é capaz de compartilhar com os outros. A gente é capaz de se articular com a natureza. Então isso faz uma diferença. A gente pode falar então em culturas cosmofóbicas e culturas cosmofílicas. Das cosmofóbicas, o medo produz uma hipervigilância crônica. É um estado de pânico quase constante. E nesse estado de pânico constante, a gente vai ter que lidar com dificuldades e com a ideia de escassez. A escassez vai ser mais presente. Então, Renato, a ideia da escassez. Uhum. E como é que se avalia aí o atual momento da nossa sociedade, da sociedade brasileira? A gente é mais cosmofóbico ou mais cosmofílico, sobretudo a partir da própria ascensão do bolsonarismo? Como é que se avalia isso? Eu avalio que o medo foi um elemento fundamental para poder organizar a extrema-direita. Ou seja, a extrema-direita opera com um elemento do medo, porque isso faz com que a ideia de segurança, a ideia de proteção e a possibilidade de estabelecer um maniqueísmo entre aqueles que são pessoas de bem e as pessoas que estão indo contra o princípio da propriedade privada entra em jogo. Então o medo é um afeto, que é uma emoção, né? O medo é uma emoção, que ela vai ser utilizada politicamente com mais facilidade para um exercício de domínio, um exercício de produção de um individualismo exacerbado e de um clamor por um tipo de liberdade que coloca em xeque o próprio coletivo. Ou seja, não existe pessoas, uma sociedade sem coletividade. Porém, isso faz com que aquela ideia que a Margaret Thatcher, ela tinha, né, dizia que não existia coletivo, só existiam indivíduos, o que é um problema, né? Claro. Ou seja, é um problemaço isso. Então, essa ideia, por isso eu concordo com a ideia de que um projeto de extrema-direita, ele está muito articulado ao afeto do medo, fundamentalmente.
E deixa eu complementar, porque essa ideia é muito boa antes de te passar, Rô. Não por acaso, tem dois autores que eu gosto, que é o Dardot e o Laval. Eles entendem o neoliberalismo como uma racionalidade que organiza um governo dos seres humanos segundo um princípio universal da concorrência e, consequentemente, da desigualdade. Essa é a definição de neoliberalismo. Essa racionalidade surge com a Thatcher. No Reino Unido, essa racionalidade surge com o Reagan nos Estados Unidos, surge com o Giscard d'Estaing, com o Kohl, com as ditaduras do Cone Sul. E o que a gente vive hoje, tanto em termos ambientais quanto em termos societários da ascensão de grupos de extrema-direita em diferentes partes do mundo, é o resultado desse processo ao qual o professor Renato se refere, que tem a sua agudização ali na década de 80 com a Tati. Não, é muito bacana o que você trouxe, César. E aí, nessa onda, filosoficamente falando, né, se o medo gera pânico, pensando já e trazendo redes sociais para cá também, que potencializam esse pânico, como é que a gente faz para balancear isso? Onde é que entra a esquerda? Qual é o contraponto eficaz para isso, Nogueira? Eu acho que tem uma coisa importante, né, que é a esquerda se articular com uma cultura cosmofílica. É muito importante, porque tem uma base cultural. A base cultural tem relação com o imaginário. O imaginário de concorrência, competição desenfreada, ele vai sempre criar uma ideia de que tem uma terra prometida. Essa é uma das bases, né? Tanto que tem um tipo de fundamentalismo religioso abrâmico. As tradições abrâmicas, pelo menos nas suas interpretações hegemônicas, elas têm uma noção, elas têm uma ideia de ideologia da tribo eleita. Ou seja, tem uma tribo que vai ser eleita ou pela graça, ou porque essa tribo foi escolhida por Deus para ela encontrar a terra prometida. E as outras não têm esse direito. O que acontece é que o projeto neoliberal ele vai hipostasiar isso, vai reeditar isso a partir de princípios da economia, de uma economia em que os mais fortes, os mais habilitados conseguem encontrar a terra prometida. O que acontece com culturas cosmofílicas, e essas culturas cosmofílicas, elas não operam dentro de um princípio abrâmico, ou seja, do patriarca Abraão, pelo menos naquilo que os monoteísmos, né, do judaísmo, cristianismo e islamismo têm em comum, que é a ideia de que tem um povo que vai ser salvo, ou um grupo, um conjunto de pessoas que vai chegar à salvação, você tem uma noção diferente, não tem a ideia de salvação. Tem uma noção de que nós precisamos manter o equilíbrio. E mantém-se o equilíbrio a partir de quê? Do compartilhamento, da confluência. Então a gente vai precisar mexer numa lógica cultural que precisa remodular o imaginário. E essa modulação de um imaginário novo, que não é tão novo assim, vai produzir subjetividades, que são modos de pensar, sentir e desejar, que ela vai compreender que a maneira de lidar com os conflitos não é uma guerra de todos contra todos, não é uma guerra em torno de procurar o recurso para aqueles que são mais capazes, mais competentes, mas nós precisamos usar nossa criatividade para produzir um tipo de competição no seu sentido originário, ou pelo menos no seu sentido afropindorâmico. Competir é como nós reunimos as nossas capacidades e competências para resolver problemas que dizem respeito a toda a humanidade, a todo mundo. Porque a única forma de viver é junto. Não é que alguns vão chegar e outros não. Sim. E aí não é o princípio mais abrâmico. Que o princípio abrâmico, então pensando Abraão como, né, essa referência ou esse modelo que está ali, né, tem uma terra prometida, tem uma Canaã, tem um lugar que só alguns podem chegar. E aí o capitalismo se reapropria disso no seu projeto neoliberal, está dizendo só alguns chegam realmente, só os mais competentes. Mas aí quando só alguns chegam, muitos têm que ficar para trás. E esse é um problema. E aí a gente acaba institucionalizando uma disputa acirrada. Isso que, né, Roberta falou, que o César comentou agora, de uma concorrência, né, completa, porque tem que chegar na frente, só alguns podem triunfar. E os princípios de algumas culturas tradicionais africanas e de povos originários são princípios
cosmológicos da roda. E na roda, diferente da ideia de linha, a gente pode falar assim, né, em figuras geométricas mais presentes nas culturas, a cultura cosmofílica ela é mais do círculo e da roda do que da linha. A linha separa, tem o réu, tem o juiz, tem o acusado, e na roda, todos podem entrar na roda, entra e sai, brinca, dança, conversa, aprende, troca, é uma outra experiência. Os conflitos continuam existindo, mas os conflitos não são uma questão de vida e morte, porque a vida fica sempre em primeiro plano. Isso muda. São biofílicos também, os contextos cosmofílicos. Ah, né? Maravilhosa. Quanto mais. Isso muda tudo, né? Pensar numa roda faz todo sentido, né? Assim, e como a gente perdeu isso, né, Nogueira e César? É impressionante, porque, de fato, o nosso valor, ele mudou completamente, né? O que faz sentido hoje não tem nenhuma importância numa roda, na verdade, né? E aí a gente traz o capitalismo, a gente traz o medo e a esperança cada vez mais distante, né? É uma inversão total de papéis, de valores, de importâncias. E o que eu trago para o debate aqui com vocês, que eu gostaria de contribuir, é o seguinte: você sabe que eu trabalho com a categoria de elitismo histórico e cultural, e a meu ver isso começa sobretudo com as grandes navegações, quando a gente decide racializar as pessoas para transformá-las em mercadoria, e você tem pensadores, entre aspas, de alguma forma, europeus como Turgot, como Adam Smith, como pessoas que estabelecem essa racionalidade linear a qual o professor Renato se refere. No sentido de te dizer, o desenvolvimento humano parte de selvagens, passa por bárbaros até chegar em civilizados bárbaros, que somos nós. Mas você vê que até hoje, Robbins, e por que semântica é importante na forma como a gente organiza o nosso léxico? Porque quando a gente quer desumanizar alguém, a gente chama de selvagem, a gente chama de bárbaro, a gente chama de terrorista, entende? Então, esse elemento de segregação, essa força social que é utilizada para classificar as pessoas como inferiores ou superiores, tem como premissa elementar esse argumento que o professor Renato acabou de salientar, que é enxergar o desenvolvimento humano e a sociedade humana de uma forma muito linear. Daí, e aí eu passo para ti, professor, o que eu acho importante a gente trabalhar aqui, também não quero perder essa chance, a importância de trabalhar com filosofia. Porque quando a gente fala de filosofia, as pessoas tendem a assumir que é algo chato, sisudo, distante da realidade cotidiana da vida delas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, professor Renato, por favor. Qual é a importância da filosofia no sentido de compreender o mundo que nos cerca? A filosofia é um exercício humano necessário. Eu, inclusive, sou um dos que defende, né, de que a hipótese de que a filosofia não surgiu na Grécia, né? A gente tem textos filosóficos mais antigos que os gregos no continente africano, no Kemet, por exemplo. Então, isso é uma coisa importante. Filosofia é um exercício humano que vai refletir sobre questões fundamentais. Você falou do Turgot, falou do Adam Smith, importantíssimo essas noções de tempo linear e de uma história que se desenvolve, ela entra em choque, por exemplo, com autores como Orunmila, por exemplo, e Tarhotep, que compreendem o tempo como uma espiral, onde o passado, o presente e o futuro, eles não se relacionam dessa maneira como está ali pensado na base do pensamento Turgot, de Adam Smith, por exemplo, que estão pensando uma evolução. Então, tem um provérbio, por exemplo, na cultura iorubá, da filosofia de Ifá, que diz, né, ele tem um personagem da cosmogonia, que é Exu, e se diz, Exu matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje. É uma ação do presente que interfere no passado. Ou seja, o passado, o presente e o futuro, eles não têm essa relação que tem que a modernidade europeia ocidental proclama. Do passado vai para o presente, do presente vai para o futuro. Não. Uma ação presente, ela pode ocasionar um resultado no passado. Isso muda a lógica da relação com as coisas. Isso muda a relação que se tem. Por exemplo,
Em filosofias africanas tradicionais, em filosofias de povos originários, por exemplo, a gente pode falar em uma extensão do conceito de sujeito para seres que não são viventes humanos. Então, quando o Ailton Krenak fala que o rio Uatu é o avô do povo Krenak, ele está dizendo que o rio tem desejo e intenção. Quando o Mogobe Ramose, que é um filósofo africano, que ele está discutindo a parte da filosofia Ubuntu, ele fala de um polidiálogo, a expressão que ele usa é para dizer que nós, viventes humanos, somos capazes de conversar com viventes de outras espécies, porque nós somos capazes de compreender os desejos, as intenções de outros seres. Então, a gente pode conversar com o rio e compreender que o rio não quer ter a sua rota, a sua nascente modificada, porque isso vai ter impacto para outros viventes. Então, não uma fantasia, mas é fazer um polidiálogo, que é a expressão que o Mogobe Ramose usa, é nós sermos capazes de conversar com outros sujeitos, com outros seres. Então, quando um povo guarani chama um rio de Iara, ou quando o povo iorubá chama um rio de Oxum, chama um rio de Iemanjá, isso quer dizer que o rio ele tem vontade e desejo, e ele tem um sujeito com o qual nós vamos dialogar, para a gente poder organizar nossa vida social, a nossa comunidade. Então, não tem uma objetificação da natureza. Então, tem filosofias que não objetificam a natureza, mas, pelo contrário, elas compreendem que outros seres naturais, eles também são sujeitos, e que nós temos que respeitar os limites dos desejos desses sujeitos. A gente não é o dono, a gente não é um ser feito. Então, essa é uma diferença fundamental, né? Porque a filosofia da religião, o pensamento religioso judaico-cristão, abrâmico, o homem, o ser humano, isso fala-se homem, né? O que é um outro problema. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. E ele perde a semelhança pelo pecado original. E tem que tentar recuperar essa semelhança. Nas cosmogonias não abrâmicas, cosmogonias de povos orientais, africanos, indígenas, não tem um pecado original para fundar nossa relação com o mundo. Então a relação com o mundo se dá de uma outra maneira. Se dá como nós somos seres que convivemos com outros seres, e a relação que nós temos que estabelecer com esses seres é uma relação de respeito, uma relação de cuidado. A natureza não é um mercado, um supermercado que a gente vai lá e pega o que a gente quer. Na gôndola, vai lá, vou comprar o que hoje? Comprar biscoito, comprar refresco. Não, não é isso não. Pegar bauxita, urânio, o que precisa, não é assim. Tem que perguntar primeiro, tem que fazer um polidiálogo. Eu acho que se a gente tiver um movimento progressista, de esquerda, que comece a conversar com essas tecnologias culturais, isso faz muita diferença. Eu estou aqui fazendo uma tempestade de ideias. Por exemplo, a Yoronke Oyumi é uma epistemóloga que ela vai dizer que na cultura iorubá, no livro A Invenção das Mulheres, em outras culturas, tantas culturas, as crianças não tinham pronome de gênero. As pessoas só tinham gênero na idade adulta. Ela faz uma formulação em torno disso. Né? Isso só começa a existir, os pronomes eram neutros. O pronome para que a gente chama de rei, rainha, era governante. A pessoa que governava. Eram pronomes neutros. É com a colonização que esses pronomes eles vão sendo generificados. Não eram antes. Então, quem quiser ver matéria sobre isso, leia A Invenção das Mulheres, o Yoronke Oyumi. Ela explica isso. Então, isso muda de figura. Era uma outra relação. A gente completamente pega povos como os Guaranis, que estão aqui perto da gente, onde não tinha feminicídio, porque tem um ritual para que os meninos possam se relacionar com as suas frustrações. Eu estou aqui interpretando, né, a minha fonte é Sandra Benite, minha professora de Guarani, Sandra Benite, e que vai explicar, né, isso muito bem. Quando um garoto entra na fase que a gente chama de adolescência, ele passa por um ritual. E tem alguns povos bantus que têm o mesmo ritual. Isso faz com que esses homens, porque nessas culturas, nessas cosmogonias, os homens têm sangue quente, mulheres têm sangue frio.
Ou seja, mulheres são mais racionais, homens são mais esquentados, são mais emocionados. Então, os homens, diante de uma frustração, podem responder com violência. Então, os rituais, eles servem para que os homens se equilibrem e que o seu sangue não fique destemperado. Então, você vai ter guerreiros como os Zulus, que passam por rituais de masculinidade. Isso faz com que a relação que eles tenham com as mulheres não passe por um imaginário masculinista, que é muito presente na cultura da extrema-direita, né? Que as masculinidades, os homens se afirmam por uma força, por um tipo de natureza, onde a testosterona afirma o que eles são. Isso, entendeu? É bom fazer um ritual guarani, um ritual zulu, que se aprende. Vou dar um exemplo aqui, né? Estou aqui, tempestade de ideias, povo da Gara. O povo da Gara fica em Burkina Faso. O povo da Gara, as pessoas casam com pessoas. Mas se um homem casar com uma mulher, ele tem que fazer um ritual para aprender a lidar com o próprio choro, para poder aprender a lidar com aquilo que eles chamam de uma energia em que ele vai poder se comunicar melhor com a mulher, e a mulher também. Então, se você casa com uma pessoa, né, do sexo oposto, uma relação heteroafetiva, tem um ritual específico para isso. Você pode encontrar isso num livro da Sobonfu Somé, chamado Espírito da Intimidade, uma grande mestra, né, pessoa que me ensinou muito na minha vida. Então, é uma filósofa, psicóloga burkinense, né, mas que não está muito nas referências, né, dos textos, né, das referências dos textos da academia. Eu levo para a sala de aula, né, a Sobonfu Somé quando eu posso, a depender da disciplina que eu dou, porque ela fala, não, peraí, a gente faz isso aqui, isso faz muita diferença. Então, a gente, para falar de política, tem que falar de cultura. Falar de cultura, como algumas culturas nos ajudam a sustentar outro tipo de relação. Nossa, total, porque eu fico lembrando, né, das aulas tradicionais de filosofia que muitos de nós tivemos, né, sem qualquer menção, né, à filosofia africana, à filosofia dos povos originários. Isso tem mudado nas academias? Você tem sentido que hoje, né, enfim, com a ajuda, inclusive, das redes sociais, essas filosofias que foram apagadas, porque eu posso dizer, sim, que elas foram apagadas, porque é praticamente como se elas não existissem, mas você tem sentido hoje, Nogueira, que há uma incorporação, pelo menos uma vontade em entender a pluralidade dessas filosofias? Porque aí que está a reflexão, né, pelo diferente, pelo contraditório. Eu acho muito importante enriquecer o repertório. O papel da filosofia é justamente ter um repertório mais amplo. Então, por exemplo, você tem textos de Ptah-hotep. Ptah-hotep, ele escreveu, a gente tem os papiros, né, no Museu Britânico com os textos de Ptah-hotep. E ele falava de Heket. Heket é um termo para a filosofia. O Teófilo Obenga, um egiptólogo, né, africano, vai explicar. Isso aqui, Heket, é o termo que se usava para falar de filosofia. Então, eu acho que tem mais gente fazendo isso. Né, no meu tempo, né, eu fiz graduação nos anos 90, né, depois fui para o mestrado, depois fui para o doutorado, já estava escrevendo tese de doutorado na virada, né, dos fins do século XX para o XXI, início do século XXI. Meu orientador falou o seguinte comigo, né, falou, no momento não debata isso, no futuro você debate isso. Se você debater isso agora, sua tese vai ser nem aprovada. Depois se debate esse assunto, em algum momento. Era outro momento, 2001, né, eu estava entrando em doutorado, não tinha contexto, conjuntura para esse debate. Hoje já tem. Hoje a gente já encontra os textos, a gente já tem um material da Sophie Oluolê, que ela faz um estudo comparativo entre Sócrates e Orunmila. Sócrates, que foi o mestre de Platão, e ela faz um estudo comparativo, como os dois tinham perguntas semelhantes, mas tinham encaminhamentos teóricos distintos, e a gente tem o Maulana Karenga, que tem um texto, uma coletânea dos ensinamentos de Orunmila, chamado Odu e Fá. Então a gente hoje consegue ter mais acesso a esse material que não se tinha tanto acesso. Então a gente consegue começar a pensar sobre isso. Então, o que eu acho importante? Fazer um amplo diálogo. Por quê?
Não é que a gente vai abandonar as filosofias ocidentais, as escolas de filosofia, mas é importante compreender que alguns problemas eles podem ser melhor tratados se a gente ampliar o repertório. Sim, né? Total. E aí muda as figuras, amplia o repertório do debate. Você não fica muito restrito. E esse eu acho que é o cerne da questão. Maravilhosa, de novo, a tua fala. Sei que vai parecer que eu tô rasgando seda, mas é porque, de fato... Mas tá mesmo e tá tudo bem. Aqui não, eu não tô rasgando seda. Quando precisa, a gente rasga também. Mas a questão não é rasgar seda. A questão é que a fala do Renato é, de fato, brilhante pelo seguinte. Primeiro que denota... Eu venho recebendo muitas mensagens, professor, de que as pessoas estão usando o conteúdo do Sinapse em sala de aula. Então é absolutamente fundamental, porque... demonstra o que é a filosofia de uma maneira mais abrangente, mais ampla. A filosofia é pensar o mundo, a filosofia é pensar problemas, a filosofia é pensar a própria condição humana. E na medida em que você tem uma caixa de ferramentas, vamos colocar essa metáfora, mais ampla, é óbvio que a tua atuação e a tua propriedade para fazer isso também é amplificada em muitas vezes. Então, daí a importância disso que Renato traz para a gente. A questão não é pensar uma única base epistemológica ou outra. Agora, o fato, o que vem acontecendo ao longo dos últimos 350, 400, 500 anos, é que a gente vem pensando o desenvolvimento humano sob o prisma de uma única... cultura, de uma única fonte, de uma única ética, de uma única filosofia, em última análise. E aí eu passo para ti, Rô, dizendo o seguinte, a gente tem um escritor, o Camus, que eu gosto, não sei se eu já disse isso aqui no Sinapse, o Camus te diz o seguinte, um bom romance, presta atenção isso que legal, Rô, um bom romance nada mais é do que uma filosofia organizada através de imagens. Entende? E quanto melhor é o romance, mais incólume, mais despercebida passa a filosofia que organiza essas imagens. Isso te dá a real dimensão da importância do que é a filosofia. Filosofia é tudo. Filosofia organiza o nosso modelo de sociabilidade e daí a importância de discutir temas como esse, por exemplo. Vou trazer outro tema. Nogueira, o suicídio é considerado uma questão filosófica também? Boa. Muito filosófica. Isso é uma questão que eu adoro trabalhar, porque esse filósofo, né, do continente africano, né, franco-argelino, né, nasceu ali na Argélia, Albert Camus, ele trabalha tanto no mito de Sísifo como no Estrangeiro, que é uma obra que eu adoro, que eu li, né, quando tinha 18 anos de idade e fiquei apaixonado por essa obra, em que ele coloca a grande questão da filosofia é se a vida vale ou não a pena. Essa é a questão que ele coloca em jogo. E aí, se a vida vale ou não a pena, tem relação com a maneira como nós nos disponibilizamos na relação com o mundo. E aí o mundo pode ser muito assustador, porque os fenômenos da natureza fogem ao nosso controle. Então, imagina a gente lá no Neolítico, vendo a nossa espécie, terremotos, maremotos, né, mudanças climáticas, o que fazer diante disso? A gente vendo o nosso corpo, né, adoecer, envelhecer, tendo conflitos com os outros. Então a pergunta era, vale a pena a vida ou não vale a pena a vida? Essa foi uma grande pergunta. Como a gente se relaciona com a vida? E o que acontece é que algumas filosofias, algumas escolas de filosofia, diante deste desafio, elas vão dizer o seguinte: a vida tem conflitos, a vida tem solidão, tem tristeza, mas a maneira de lidar com isso é como somos capazes de reconhecer a nossa interdependência e como somos capazes de carregar os nossos recursos, o que nós temos, e aqueles que convivem conosco, em função de tornar esse território que a gente habita melhor, para a gente poder compartilhar melhor nossa vida, para poder confluir. E aí tem um conceito que o Nego Bispo usa, essas filosofias se aproximam em certa medida, que é falar de confluência, que tem a ver com a gente compartilhar o que é melhor para a nossa existência. Como nós somos capazes de fazer isso, ou seja, isso faz uma diferença. E aí o bispo fala, isso é ser contracolonial. O Nego Bispo propõe uma contracolonização.
porque ele coloca que o fenômeno da colonização, ele está compreendendo isso, faz toda a diferença, né? Então, a gente pensar o sistema mundo hoje, norte e sul global, e pensar os estudos decoloniais, pós-coloniais, o que eles percebem em comum é que as navegações marítimas, a chegada de europeus em outros continentes, ela organizou o sistema de uma tal maneira que teve escravização, teve genocídio, teve uma maneira de acumulação de capital brutal, de transformação de alguns corpos em corpos ferramentas, uma racialização negativa que fez com que alguns se tornassem mais humanos e outros fossem menos humanos. Nessa linha, né, de uma certa evolução, né, quem são aqueles que se aproximam mais de uma humanidade devida? E isso foi criando castas, né, e situações de humanos de primeira classe, alguns que nem tinham direito a ser humanos. Foi feita uma desumanização sistemática, que foi fundamental para poder justamente oprimir, para poder subjugar. Então, esse é um grande desafio. Na tua pergunta sobre o suicídio, em sociedades que a gente pode ter mais bem-estar, onde a gente pode resolver os conflitos de uma forma mais organizada, a gente vai conseguir diminuir ou impedir esse ímpeto de desvalorização da vida. E essa é uma questão. Porque, ou seja, a vida não pode valer menos que o dinheiro. Não tem como. Esse é um problema. Esse é um problema gravíssimo. Quando a vida vale menos que o dinheiro, a vida não vale mais nada. Um corpo pode ser subjugado, pode ser tripudiado, e a gente acaba criando uma desumanização sistemática, uma relação com o outro que é de pura utilização. E esse é um problema. Então, não está falando de anjos ou demônios, estamos a falar de pessoas, mas pessoas que conseguem se organizar, porque o que nós temos de criatividade, capacidade tecnológica, a gente, por exemplo, no Brasil, a gente consegue sim ter uma sociedade sem miséria. Sem Somos fome, capazes de fazer isso. Inclusive, né? Sem fome, sem fome, com acesso a ter saúde básica, à educação, né, a lazer. Somos capazes de fazer isso. Agora, por que não conseguimos fazer? Porque tem uma mentalidade que faz muita diferença. Essa mentalidade neoliberal, e eu gosto de pensar o neoliberalismo, tanto ali marcado pelo consenso de Washington, no final dos anos 80, né, que vai dar os marcos fiscais para os países em desenvolvimento, mas gosto de pensar o neoliberalismo do ponto de vista de uma psicologia social, como essa mentalidade de uma descartabilidade do humano. Porque se o liberalismo, em certa medida, criava obsolescência programada, lá na década de 20, nos anos 20, no século XX, as lâmpadas tinham que ter menos tempo de vida para poder vender mais lâmpada, né? Essa caricatura, né, do liberalismo, vamos customizar os produtos. O neoliberalismo fala, a vida não tem mais valor. Um corpo pode ser tratado como coisa. E a tese do Mbembe faz muito sentido, né? O projeto neoliberal é uma reedição da escravização negra. Total. E quando ele não gosta, ele mata, né? Ele tira de cena. Isso. Elimina. Tira de cena. Elimina bem outro. Fala assim, ó, bota outra peça no lugar. Traga outra peça. Essa aqui não presta, traga outra peça. E isso que a gente vai ter que combater. E aí, a extrema-direita, ela flerta com isso. E tem aí também, que vocês já trataram aqui bastante, tem tratado no Sinapse, que é essa mentalidade nazifascista, né, que acaba se colando a ela, né, que esse é um grave problema, gravíssimo, né, porque beneficia muito pouca gente, beneficia ninguém no final das contas, né, eu diria mais alguns poucos. Renato, e a gente vem, acho que o que é importante salientar é que até aqui a gente discutiu um pouco que existem diferentes
modelos, bases epistemológicas. De fato, a gente tem um modelo mais ocidental, que enxerga o desenvolvimento humano de uma perspectiva mais linear, mais biologista e que, portanto, visa transformar todo mundo em mercadoria no sentido de avançar esse modelo neoliberal de raciocínio ao qual a gente se refere. Agora, a gente tem outras bases epistemológicas possíveis que são mais atreladas aos nossos povos originários, sobre os povos africanos, e a gente não vê isso, me corrija se eu estiver errado, mas a gente não vê esses pensadores, esses filósofos negros ou indígenas sendo trabalhados com a mínima recorrência nas nossas escolas. Quase nada, né? Para não dizer inexistente. Pelo menos na minha época, inexistente. Na minha também. Como é que está isso hoje e quem que você ressaltaria como os principais filósofos, para as pessoas que nos assistem nesse momento, os principais filósofos negros, africanos, que devem ser estudados e devem ser apreciados no sentido de compreender essa outra proposta de base epistemológica a qual você discorreu um pouco aqui no Sinapse? Atenção, audiência, papel e caneta na mão, porque vem referência Isso boa por aí. Vai lá. Exato, essa é precisamente o meu objetivo precípuo aqui, é exatamente isso. Esse é um desafio, então, pensar, né, na história da filosofia, algumas autoras e autores interessantes. Eu diria que Orunmila é um autor importante, né? Fala de uma filosofia da natureza, de uma ética, fala dos elementos, né? Ar, terra, água e fogo, fala dos caminhos, dos odus. Orunmila. A gente tem um texto que o Maulana Karenga fez uma tradução, né? Um texto bilíngue em Yorubá e inglês. Esse texto não está traduzido, a gente até traduziu algumas coisas, que é Odu e Fá, vale muito a pena. Na antiguidade tem Ptah Hotep, a gente tem Cheikh Anta Diop, senegalês, importante, fala dos berços civilizatórios. Tem o Yoronke Oyumi, tem tantas, né? Fica a Sobonfu Somé. Sobonfu Somé, eu gosto muito do trabalho dela. Ela tem um livro chamado O Espírito da Intimidade. Vocês podem fazer um Google que tem um trabalho dela ali. Eu gosto de um pensador que ele é da economia política, que é o Feuine Sarr. A N-1, né, falando aqui, N-1 fez a tradução de um trabalho dele chamado Afrotopia, em que ele fala de uma filosofia da economia a partir de pressupostos africanos tradicionais, e aí ele vai discutir o ecomito do desenvolvimento. Ele faz uma crítica à ideia de desenvolvimento. E aí nessa crítica ele vai propor uma política econômica, uma economia que não se organiza necessariamente pela ideia de desenvolvimento como a gente entende, o que não está brigando com a noção de crescimento, mas desenvolvimento da maneira como a modernidade, né, produziu. Então, é uma lista longa, né? Eu tenho um livro chamado Ensino de Filosofia e a Lei 10.639. Eu procuro trazer nesse livro algumas autoras e autores. É um livro que fala da obrigatoriedade de incorporar os conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana na disciplina área de filosofia. E aí eu vou trazendo alguns comentários de algumas autoras e autores para fazer esse debate. Marimbani, então, que é uma autora bem interessante também. Estou aqui pensando tantas autoras e autores, vou escapar alguém, né? Vai ficar alguém de fora. Esse é um problema, assim, aqui pensando de cabeça. Mas essas autoras e autores ajudam muito o Ptah Hotep, a Menemope. A Menemope é um autor interessante para as aulas de filosofia do ensino médio, porque é um autor que ele vai explicar, vai falar, o coração é o órgão responsável pelo pensamento, pelas emoções e pelo aquilo que a gente pode traduzir como personalidade ou caráter. Então, o pensamento é um ato cardíaco. Então, a Menemope, ele está escrevendo ali, né? Ele está falando isso ali séculos antes de Cristo, né? Tá ali na antiguidade.
e ele vai justamente falar do pensar como um ato cardíaco. Então, é um autor bem interessante. E ele fala do problema da inflamação. A tradução, uma boa tradução, porque ele está dizendo, é que a gente tem que ter uma vida sem inflamação. Então, isso é uma vida organizada. Isso passa por um coração leve. Então, quando o coração é pesado, que a gente está pensando e está sentindo, tem muito peso, a gente fica adoecido, tem um espírito adoecido. A palavra espírito a gente pode traduzir como vida. Então vale muito a pena ler esses autores da antiguidade, que eu cito nesse meu livro, Ensino de Filosofia, Lei 10.039, que saiu pela Palas em 2014, e que é um livro de introdução, né? Um livro curto ali, que serve para uma aula de filosofia no ensino médio, pode, né, ser muito para professoras, professores também. Então, acho que, pensando filosofia como exercício espiritual, né, aquilo que um filósofo, historiador, que é o Pierre Hadot, ele fala, né, a filosofia na antiguidade era um exercício espiritual. Porque traz escolas de filosofia estoicas, no estoicismo, no epicurismo, por exemplo, é como eu lido com a minha existência, de que maneira. E a gente já tinha isso sendo feito por, né? Tinha isso já sendo feito fora do continente europeu. Queria aproveitar que você falou do cardíaco e eu queria trazer o amor aqui, que a gente está quase acabando o programa. E eu queria entender com você, Nogueira, se você considera o amor o grande elemento transformador, de fato, das relações sociais, nas políticas contemporâneas principalmente. Então, eu acho que tem uma questão no amor, para a gente pensar politicamente, que não é fácil, né, de trazer. Porque o amor é uma energia muito cara. E como é que eu percebo? Existe uma fantasia que ela vai proclamar um amor universal, um amor incondicional. E vai também articular o amor à noção de sacrifício. Isso tem muito a ver com o pensamento religioso, cristão principalmente, que está na base da cultura ocidental. O Ocidente, como a gente entende a modernidade, está ligada, sim, a instituições. Uma delas é a Igreja Católica Apostólica Romana, que fez parte do projeto de expansões marítimas, dos projetos, né, de colonização, e tem uma ideia do sacrifício ligada ao amor. Eu gosto muito de pensar o amor também descolado da noção de sacrifício, porque o sacrifício que é feito na experiência do amor ágape, né, então tem formas, tem expressões do amor que a gente pode pensar, então amor eros, amor ágape e tantos outros, né? Isso aparece na cultura grega. O que ocorre? Se a gente pensar o amor nessa linha do sacrifício, isso pode criar alguns inconvenientes. Então eu gosto muito de pensar o amor descolado do sacrifício. Eu gosto muito de pensar o amor como muito próximo àquilo que Orumilá chama de axé, né? Axé é uma tradução para axé, é energia vital ou equilíbrio. Poder, né? Ou, por exemplo, é poder, força ou homeostase. O que é homeostase? Homeostase tem a ver com equilíbrio na fisiologia. Se eu estou com frio, eu vou tremer para aquecer. Se eu estou com calor, eu vou ficar suado para poder esfriar a temperatura. Então, o amor, ele é um afeto, a definição que eu tenho usado, né? Isso está num dos meus textos, um afeto catalisador de bem-estar. O amor é um afeto, entre outros afetos, mas que ele ajuda a gente a se organizar. Mas que ele não é incondicional, que ele não é infinito, que ele não é uma energia que eu posso trocar o tempo inteiro com todo mundo. E aí, qual o problema? A fantasia do amor universal, ela produz justamente pessoas ou grupos políticos que estão dizendo, a gente quer amar todo mundo, nós amamos a todos, eu amo ao próximo como a mim mesmo, mas as práticas daqueles que estão proclamando o amor universal, elas muitas vezes são práticas discriminatórias, práticas que vão dizer o seguinte, eu amo o pecador,
mas não quero amar o pecado do pecador. Não tem essas frases que existem, aparecem? Sim. Vocês ouviram essas frases? Sim. Quando a gente fala de sexualidade, diversidade sexual, então você não quer aceitar o desejo do outro? Como é que é isso? Então você proclama amor, mas tem uma forma de ser que é correta. Sim. Então, eu acho que o amor, quando ele entra nessa fantasia, ele se transforma num risco. Então, que tipo de amor nós estamos a falar? Eu quero pensar um amor humano, um amor com limite, um amor que pode, inclusive, dizer: eu não posso amar tudo e todos com a mesma intensidade e o tempo todo. Não há problema em amar todo mundo, mas é fundamental respeitar todas as pessoas. E o respeito só se dá quando a gente entende que estamos falando de um afeto humano, um afeto que não tem que se articular com sacrifício supra-humano, um sacrifício de um Deus, né, um Deus encarnado que se sacrifica para todos. E aí eu acho que a gente vai ter que pensar de que maneira o pensamento religioso ele se articula com o pensamento político e econômico, de que maneira ele se articula com isso, e repensar e fazer uma desvinculação ou trazer outras bases epistemológicas para a gente pensar isso, e aí falar de um amor que é muito mais humano, de um amor que não está pelo sacrifício, de um amor que respeita o desejo do outro, de um amor que diz assim: eu gosto mais disso, não gosto daquilo, mas respeito todos os outros, mas não que não tenha um juízo, não tem um juízo da monocultura. Eu acho que isso é uma coisa importante. O amor não pode se operar através da monocultura. A monocultura, ela é uma forma de organização, inclusive, que ela serve a fins de exploração da terra, que vai empobrecer a terra. A terra descartar. Então tem um paralelo. Sim. Exatamente. Eu gosto muito da Geni Nunes, né? A Geni Nunes é uma psicóloga guarani que é muito interessante, né? Que ela fala dessa discussão de outras formas de amor, né? E ela critica as formas monoculturas do amor, e eu acho que isso também pode nos ajudar. Vou dar aqui um exemplo aqui falando sobre amor. Nas sociedades tradicionais africanas, não existia poligamia ou poliandria, existia policonjugalidade. Então, eu vou dar um exemplo. O celibato era proibido. Não tinha celibato. Lógico, falar em África, hoje são 55 países, né, ou 54, segundo a ONU. Segundo a União Africana, são 55, tem o Saara Ocidental, e quase 500 povos diferentes. A depender da região que você está lá, tem 3, 15, 14 povos distintos. O que acontece? Se tinha muitas mulheres heteroafetivas numa comunidade, mas a quantidade de mulheres era superior à de homens, alguns homens tinham 2 ou 3 esposas. Isso era um acordo da comunidade. Vocês podem aprender isso com o Carlos Moore, né? O Carlos Moore, que tem um trabalho muito interessante, é um homem dos que eu conheço que mais conhece o continente africano. Eu conheci o Carlos Moore em 2007, ele viveu em muitos países do continente africano, um antropólogo, um sociólogo de mão cheia, e aí eu conversando com ele, com outras pessoas do continente, o que acontecia? Então tinham mulheres que tinham 2 ou 3 maridos, porque tinham poucas mulheres disponíveis, tinham mulheres com uma esposa e um esposo. Então você tinha era outra conjuntura. Sim. Isso antes da colonização. O que existia era: você não pode ficar sozinho, porque se você fica sozinho, a gente entende que as pessoas que estão sofrendo, elas produzem sofrimento na comunidade. Então não ter uma relação amorosa é você ter falta de alguma coisa. Então a comunidade faz um arranjo para que você não fique só. Isso que estava em jogo. Então vocês podem procurar material sobre isso. Eu, no meu livro Porque Amamos, eu dou algumas referências, por exemplo, o povo Odabi. O povo Odabi, como é que isso funciona entre o povo Odabi? Como é que isso funcionava entre os Yorubais, antigamente, antes da colonização? Então você tinha policonjugalidade. Você tinha famílias policonjugais a depender das necessidades. Não podia ficar ninguém sobrando. E aí a gente vê a importância do coletivo nessa configuração, né? É realmente uma roda que olha de fora para o centro, né? Fica muito claro você trazer esse exemplo
dos casais, da formação dos casais. Renato Nogueira, ficaríamos aqui a noite toda filosofando com você. E o programa passou, ó, voando. Volte logo. Temos que marcar uma outra gente, dessa. A gente vai ser um prazer e assim, a gente falando desse tema tão importante, eu fico pensando, precisamos de bases epistemológicas para políticas progressistas. Eu acho que aquilo que o Feuini Sarr traz merece mais estudo, mais empenho. Ele é um economista com uma formação em escolas da Europa, mas que tem uma formação cultural, né? Ele tem uma formação policultural, né? Ele também, né? Ele tem uma formação polirracional. Eu gosto muito dessa expressão do Dimas Massolo. Massolo fala em pesquisas polirracionais e estudos monorracionais. Os polirracionais, eles não trabalham só com um modelo de racionalidade. Então, quando a gente tem estudos que são polirracionais, a gente pode dialogar com muitas bases epistemológicas diferentes. Então, eu acho que a gente tem um desafio, que é como a gente imprime hoje projetos políticos no campo da política, da cultura, da economia, que não fiquem vinculados a uma única base epistemológica. Porque a gente vai poder ampliar o nosso repertório. Esse é um desafio. Por quê? Extrema-direita tem uma base só, monocultura. Né? Essas bases é monocultura. Tem aquela expressão, né? Deus, pátria e família. Não tem expressão que se usava, né? Eu estou aqui pensando. Que é isso, né? Uma base cultural que é única. Então, como a gente cria outras bases para poder fazer um outro encaminhamento? Eu acho que a gente vai precisar aprender, e eu quero dedicar a minha fala de estar no programa ao Nego Bispo, que é uma pessoa que vinha à minha casa, uma pessoa com quem eu tive chance de conviver com o Nego Bispo, e que um intelectual que não teve realmente, eu acho, não se teve a dimensão de quem era o Bispo, porque ele foi um dos pensadores mais brilhantes que eu pude conhecer, né? Porque ele trouxe essa discussão a partir do pensamento da cultura quilombola. Que bacana, né? Renato. Então, queria dedicar ao Nego Bispo aí. Bispo, meu mestre, muito obrigado, que faleceu, né, recentemente, Meus agora sentimentos, em dezembro de 2023. Meus sentimentos então, pela tua perda, obrigado. Vocês chegaram a conhecê-lo. Sim. Chegaram a conhecer o Bispo, chegaram a conhecer o trabalho dele, então é muito. O trabalho dele sim, pessoalmente potente. não, mas de fato vivemos num país em que o reconhecimento vem muito tardiamente, né? Historicamente Sim. Dessa forma. Nogueira, anota na agenda para voltar aqui em 2024, Isso. Tá bom? A gente quer muito continuar esse papo. Obrigado, querido. Vai ser um prazer. Um beijo, senão eu vou ficar aqui falando o tempo todo, falar do projeto de a gente criar uma política para criar cidades quilombo, para criar estados aldeia. Eu acho que isso pode ser uma revolução. É uma discussão que a gente fazia, que eu fiz com o Bispo, eu conversei com o Daniel Munduruku, com a Sandra, com alguns indígenas. Então, assim, eu acho que isso pode ser um projeto para o futuro. 2024 a gente espera aqui no Sinapse para a gente falar sobre isso. Combinado? Um beijo, querido. Obrigado. Um beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa. Muito vai, legal. né? Vai. Só lembrando da programação do ICL, que já tá tarde, começa amanhã às 7 da manhã com o Leandro Demore, logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição. E às 7h30 da noite estamos aqui, sinapsando, trazendo convidados e temas especiais. Um beijo. Fiquem bem, tchau, tchau. Boa noite. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia,
o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.